Bom, o negócio é o seguinte, sobre pernilongos, a prefeitura está soltando fumaça agora e cortando grama agora, da Marginal do Rio Pinheiros. Tá? Depois que eu falei ontem que tinha pernilongo, que tinha de pernilongo no estúdio da Band, tinha até pernilongo maior do que avião da TAM, da Gol. Você podia marcar passagem para ir para a Bahia com os pernilongos. O menor pernilongo que eu consegui pegar ontem lá era do tamanho de um jato da Força Aérea Brasileira. Dos novos que vão chegar, o Gripen. Não confunda com gripe. Então, a prefeitura esperou esse tempo todo para cortar grama e, na realidade, soltar fumaça, tá? Porque só se falou em foco ciência da pandemia. Agora, para a Prefeitura de São Paulo, para o Estado de São Paulo, também parece que a pandemia acabou. Tá? Quando os caras ficam anunciando 36 mortes de sábado para domingo, é uma mentira deslavada do Estado. É uma subnotificação de casos. É melhor falar, nós não temos gente para ficar notificando no final de semana do que notificar 36 mortos. Que aí, se houvesse 36 mortos por dia aqui em São Paulo, já teria acabado a pandemia no Estado. Então é melhor do que mentir, é você admitir. Não tem gente, os caras vão pescar, os caras vão para a praia. Tá? E outra coisa, o Dória parou de falar de pandemia praticamente. As praias estão completamente lotadas, ele não fala mais de pandemia. Hoje os posts dele aqui é a respeito da democracia, liberdade de imprensa e daí por diante já praticamente também começando campanha para 2022. Todo mundo sabe que ele vai ser candidato em 2022, está falando em frente ampla contra o Bolsonaro e daí por diante. Não é? Agora, o básico do Estado e da cidade já foram esquecidos. Esse negócio de pandemia, eles falam quase que com timidez, porque criticaram tanto o Bolsonaro e fizeram tudo que o Bolsonaro mandou fazer. Meteram tanto pau no Bolsonaro e fizeram o que o Bolsonaro está fazendo. Porque nós estamos focados na ciência. Pô, que ciência? Você viu as praias de São Paulo, nesse feriado e dias após e dias antes, completamente lotadas. Onde é que tem ciência nisso aí? Você vê as ruas de São Paulo durante a semana, mesmo na sexta-feira, até nos fins de semana, sábado, mesmo no sábado, quem não vai viajar fica lotando as ruas de São Paulo. Não tem quarentena porcaria nenhuma. Então esqueceram da pandemia, né? Esses números não são verdadeiros. Primeiro, que eles estão longe da realidade porque não tem testagem. Segundo, porque chega perto de eleição, começa a diminuir violentamente o número de mortos. Olha, diminuiu em 12 estados brasileiros o número de mortos. 12 estados brasileiros apresentam queda no número de mortos ou contagiados ou coisa parecida. Quer dizer que decretaram o fim da pandemia aqui no Brasil. Não é muito diferente. Lá nos States, né, xarope por xarope, tem um porta-voz do Trump, né, um sujeito lá, o nome dele é Caputo. É mais ou menos como o estado de espírito que a gente anda por aqui. Esse Caputo é porta-voz da saúde do Trump. E eu li um artigo grande, uma matéria, na realidade, do New York Times, que o cara está mentindo descaradamente sobre os números de mortes contaminados nos Estados Unidos. Já chega a quase 7 milhões, coisa parecida. No mundo inteiro já quase 29 milhões e 934 mil ou coisa parecida também de contaminados. Isso aí não é verdade, já não é verdade isso, porque morreu mais de 1 milhão de pessoas tranquilamente, mas brincando por falta de testes, e agora estão mentindo por causa de eleições nos Estados Unidos e também no Brasil, devem estar falseando os números. O que a gente já faz sem pandemia, com pandemia e eleições, ninguém já fala, nem a imprensa fala tanto mais de pandemia aqui no Brasil. Todo mundo falando de eleições, olha a eleição municipal e tal, tá? Como se a eleição municipal também não fosse espalhar a contaminação. Olha, mas nós vamos ter o distanciamento social, vamos ter máscara e tal. Mas onde tem gente, velho, com todos os detalhes que você pode observar para conter a pandemia, vai ter contaminação, porque a pandemia não acabou. Isso é mentira que acabou. Isso é uma mentira deslavada. Eu não acredito mais em nada do que dizem pra gente.
O Dória falou tanto, o Bruno falou tanto aí do Bolsonaro, e estão fazendo praticamente o que o Bolsonaro fez, ou queria que fizesse. Liberaram tudo, a farra é geral, na praia, nos botecos, nos bares, nos restaurantes. Para alguns agora é tarde, porque já contaminaram a maioria das pessoas que deveria ser contaminada, né? Muita gente quebrou, o que você vê de shopping com loja fechada, de bairro com loja que durava gerações de quase 80, 100 anos de família para família, lojinhas que fecharam, quebraram, desde pequenas lojas a grandes lojas, quebraram a economia e nós somos o segundo país do mundo, mentindo do jeito que a gente mente, em número de contaminados e pessoas que morrem, não é? Do mesmo jeito que os Estados Unidos estão mentindo na campanha por causa do Trump. E aqui nós temos campanha municipal para tudo quanto é lado. Então não interessa para ninguém, deve ser um acordão, que diga-se notícia ruim logo de manhã. Olha, morreram 1.200.000 pessoas, olha... Não, vamos acordar o povo com notícia boa, morreram só 36 e tal... mas ninguém engole isso, ninguém acredita mais nesses governos todos aí, estão todos desmoralizados e a opinião pública já deixou de acreditar nesses caras. Tá? Primeiro foco, ciência e tal, e depois o vai da valsa. Eu quero ver onde é que vai dar nisso. Se esse bicho matar o que ele mata mesmo, vai matar muito daqui uma semana e pouco, porque seria a contaminação aí. Mas tem um tal de platô. Já estão começando a explicar com um tal de platô. Ficamos durante muito tempo no platô. Isso me cheira a alguma coisa organizada. Ou a pandemia não era tão grave quanto parecia, e mentiram para a gente, ou estão mentindo agora com a pandemia grave e estão dizendo que não é. Então por que gastaram milhões de hospital de campanha e desarmaram a maioria dos hospitais? Milhões e milhões em profissionais contratados de hospitais particulares, milhões com leitos contratados em hospitais particulares, fora os hospitais de campanha, milhões com esse Abas, que está quase fazendo o Witzel ser preso lá no Rio de Janeiro. Por que gastaram tanto assim e de repente desarmaram a barraca logo perto das eleições? Por quê? Olha, São Paulo inteira está em fase amarela. Quando chegar na época da eleição, nós vamos estar em fase super verde, mais verde que o Hulk. Então, enquanto isso, os problemas básicos da cidade continuam os mesmos, né? Continuam exatamente os mesmos. Se o prefeito de São Paulo não tomar cuidado, ele vai levar um couro nessas eleições que não tem tamanho. É bom ele ficar esperto. Se ele for na onda aí do governo do estado, é bom ele ficar esperto e tomar conta da cidade. O que tem de pernilongo em São Paulo é uma coisa impressionante. Aí você alia lá, os europeus estão dizendo, se houver uma gripe muito grande aqui, uma epidemia de gripe muito grande aqui na Europa, ou nos Estados Unidos, né, a situação se complica. Em qualquer lugar, aqui nós tivemos sorte de ter um clima mais quente desse inverno, hoje que esfriou, mas está um calor desértico no inverno, a primavera começa dia 21, 22 agora, e só em dezembro aqui é o verão. Mas a gente viveu 36 graus no verão, graças a Deus, segurou um pouco o tal de bicho que mata pra caramba. Mas se você tiver uma epidemia de gripe lá na Europa, o cara que fica gripado e ao mesmo tempo tem coronavírus, ele transmite muito mais, numa proporção 2 vezes maior do que uma pessoa que tem só a Covid, que não é pouco. Eu conversei com um dos nossos cinegrafistas ontem, um alemão, rapidamente, né? E ele me disse que o sofrimento é jovem ainda. O alemão, se tiver 50 anos, acho que é muita coisa, acho que nem isso tem. Deve ter uns 45 anos de idade. Falou, Datena, o que eu sofri no hospital, você não tem ideia. Eu pensei que ia morrer. O ar faltava. Começou a me descrever o que é o coronavírus. Eu falei, meu, para por aí, que eu não estou afim de ouvir essa história, que eu já estou passando mal só de ouvir essa história. E com as pessoas que você perde na sua família, com amigos que você conhece, a morte agora tem cara. A morte tem cara, então não é mentira que tem pandemia de coronavírus. Resta saber
se o governo está mentindo para a gente ou se o governo não está mentindo para a gente. Que os números não são verdadeiros, não são porque, repito, não tem teste. E é muita coincidência, perto das eleições, como lá nos Estados Unidos, esse Caputo está sendo acusado de manipular os números. Não é difícil você manipular, aliás, manipular números em eleição, fora de eleição, é o que a gente mais é perito em fazer aqui no Brasil. A gente é perito em manipular números. Então todo mundo decidiu que, olha, não tem mais pandemia, ninguém mais fala direito em pandemia. Isso, se esse bicho matar do jeito que mata mesmo, é um crime contra a humanidade. Por isso eu repito, faça o seu, lave as mãos, passe álcool em gel, mantenha o distanciamento e coloque máscara. Porque mandar o povo voltar para casa, ninguém vai conseguir mais fazer o povo voltar para casa. Estourou a boiada não volta atrás. Eu nunca vi boiada voltar. A boiada só segue em direção ao caminho, vai derrubando o que tem para frente. Entendeu? Então não tem jeito. Agora que soltaram a boiada, depois do país quebrado e o segundo colocado em número de mortos no mundo, soltaram todo mundo. Né? Onde é que nós erramos? Acho que em quase tudo. Quase tudo. O governador da Bahia, que ia falar comigo hoje, não pôde por causa de agenda, que está acertando com a agência russa de vacinas. Até os americanos, tem fundo americano investindo em vacina russa. Eu queria que esses caras de rede social falassem que os americanos são comunistas agora. Porque estão investindo, os americanos estão investindo, um fundo americano investindo em vacinas da Rússia. Olha, os americanos estão ficando russos. Que coisa. Aliás, a Rússia está ficando a nossa situação. Uma quebradeira geral, uma falta de grana geral, alimentos subindo a cada dia que passa. E o Bolsonaro diz que não vai tabelar preço de coisa nenhuma. Bom, eu acho que ele está errado. Eu sou contra tabelamento de preço também, eu sou a favor do livre mercado, mas acho que a cesta básica, pelo menos, devia ser tabelada e produtos da cesta básica teriam que ser necessariamente tabelados. Nós estamos importando, acho que 400 mil toneladas, confere isso aí, está na capa do UOL, de arroz dos Estados Unidos. Para quê? Eu pedi ao Garrafa para levantar, não sei se o Agostinho falou para ele, para levantar se o Brasil é um dos maiores produtores de arroz do mundo. O Brasil está entre os maiores produtores de arroz do mundo ou não, Garrafa? Tá sim, Datena. Inclusive é o 11º, à frente dos Estados Unidos, que é o 12º, e os outros 10 são todos os países asiáticos. Então, você me explica o seguinte, é claro que japonês come arroz, coreano come arroz, chinês come arroz. Então você me explica por que o 11º importa 400 mil toneladas, vê se é isso mesmo, do 12º. Por que você explica? Como é que você explica isso? Como é que a gente vai comprar de um país que exporta menos arroz, que produz menos arroz do que a gente? Nós estamos comprando dos americanos os americanos produzem menos arroz que a gente. Por quê? Porque o nosso produtor está preferindo vender lá fora o arroz, principalmente para os países asiáticos que mais comem arroz, não é? Que mais consomem arroz, além do Brasil, acho, porque o Brasil é um dos grandes consumidores de arroz. O nosso prato tradicional é arroz e feijão. Entrevistaram um cara aí, sei lá que sujeito é que falou, essa imbecilidade, esqueci até o nome do cara, que o cara sugeriu que ao invés de comer arroz, a gente comesse macarrão. Ele é uma autoridade. Eu falei, por que você não vai ser autoridade na Itália, então? Vai lá, muda o Cristo Redentor para Roma e traz a torre de pizza para cá, né, Agostinho? Já que ele quer que a gente coma macarrão. É isso aí. Então são cada coisas imbecis. Por que nós vamos importar 400 mil toneladas do 12º, que são os Estados Unidos? A gente devia estar pensando em importar vacina e daí por diante, gastar dinheiro com coisa que a gente precisa e não tem, entendeu? Ou que pode não ter, porque pode pintar uma vacina, nós precisamos gastar uma grana violenta, e vamos ter que gastar grana violenta. Porque essas pesquisas feitas aqui no Brasil usam a gente como cobaia, mas vão cobrar. Pode cobrar um pouco menos, mas vão cobrar. Você acha que eles vão dar a vacina pra gente? Oxford vai doar a vacina pra gente, a Rússia vai doar? Vai doar patavinas, não vai doar nada. Então, por que nós vamos gastar 400 mil toneladas de arroz com os americanos,
se de repente a gente produz mais arroz do que eles. Me explica isso, eu queria que alguém me explicasse isso. Olha, se a gente estivesse importando arroz do primeiro produtor de arroz do mundo, sei lá, deve ser a China, não é? Onde mais se consome arroz, porque tem mais gente. Os países asiáticos todos produzem muito arroz, que é base da comida deles. Só que é base da nossa comida também, arroz, feijão e ovo. Porque mistura não tem mais, ovo também não dá. O ovo tá caro pra cacete. Então eu não sei o que bota no lugar do ovo. Porque carne não é, bife de fígado tá 27 pau o quilo. Então eu não sei, sinceramente, eu não sei que lógica é essa. Deve ser tese do Paulo Guedes. Deve ser tese, olha, dá CPMF pro povo e importa arroz dos Estados Unidos, que produz menos que a gente. Dá para você entender essa equação? Olha, pior que isso, só pernilongo zumbindo no seu ouvido e você ser picado e pegar dengue e morrer de dengue ao invés de Covid-19, ou então dos dois. Tá? Abandonaram as cidades brasileiras. Ontem a prefeitura começou a soltar fumaça. Vocês estão dormindo no ponto. Vocês deviam estar soltando fumaça há muito mais tempo, porque a gente já sabia que ia ter pernilongo no Rio Pinheiros, no Rio Tietê. O Rio Pinheiros, quando a gente tem um clima de calor, como a gente tem experimentado nos últimos tempos, se você tiver charco ali do lado, aquelas plantas ali do lado, é claro que vai ter um criadouro de pernilongos. Agora estão lá soltando fumaça. Bom, falando em soltar fumaça, essas decisões a gente atribui, claro, que a Sir Bob Marley. Por gentileza, o fumacê da prefeitura ao som de Bob Marley. Contra os pernilongos, baratas, ratos e mosquitos. Bob Marley neles, vai! Pô, acho que nem o Bob Marley ia fazer essas doideiras que esses caras fazem aqui no Brasil, viu? Mas nem o Bob Marley a milhão com a erva mardita ia fazer o que esses caras fazem de cara aqui no Brasil. RB fechada com você.